Vamos fazer um vídeo aqui com uma rápida passada nas funções sintáticas que o pronome reflexivo pode exercer, mas antes disso vamos relembrar, claro, o que é um pronome reflexivo. Então vamos lá. Primeiro de tudo, dá uma olhada nesses dois trechos de texto e veja. Primeiro, ela se vestiu e se olhou sem luxo, mas se perfumou. O que a gente tem como pronome reflexivo? É o pronome pessoal, oblíquo, enfim, mas quando ele vai ter esse sentido de ele com ele mesmo. Então, o ser é agente e receptor da ação. Então, ela vestiu ela mesma. Ela olhou ela mesma. Então, quando o pronome passa esse sentido de ele com ele mesmo, é o pronome reflexivo. Agora, o que acontece nesse caso aqui de baixo? O homem segurou Daniel pelo braço e os dois se abraçaram. Eles se abraçaram. Perceba, um abraçou ao outro. Então, eu sou agente e receptor, mas não sou eu comigo mesmo. É um com o outro. Então a gente vai ter a reflexividade por eu ser agente e receptor, mas como é um com o outro, a gente vai chamar de reflexivo recíproco. Tudo bem? Então quando eu falo para você em pronome reflexivo recíproco, o que eu estou falando aqui é uma questão semântica, é uma questão de sentido. Tecnicamente, a classificação morfológica do que a gente vai trabalhar aqui é pronome pessoal oblíquo. Ok? Agora, esse valor da reflexividade é algo que no contexto acaba aparecendo por indicar que o sujeito é o receptor da ação ou é um com o outro. Grosso modo, ele com ele mesmo, ou eu comigo mesmo, ou tu contigo mesmo, reflexivo. Um com o outro, reflexivo, recíproco. Bom, tendo esses conceitos de reflexivo, recíproco, vamos ver como que eles funcionam na estrutura sintática, que é o nosso foco. Então, se você pegar, por exemplo, ela vestiu ela mesma, perceba, o verbo vestir, transitivo direto, ok? Esse ela mesma seria, então, o objeto direto. A mãe vestiu o filho seria objeto direto, certo? Mas ela vestiu ela. Então esse ela mesma é o objeto direto. Só que eu não coloco ela mesma, eu coloco o pronome se para dar esse valor do ela com ela mesma, da reflexividade. Tudo isso para te dizer, cara, quem é então que ocupa o espaço do objeto direto do verbo vestir? O pronome se. Então, o se está ocupando esse espaço sintático do objeto direto. Maravilha? Então, numa análise dessa sentença seria isso. Ela como sujeito, vestiu, verbo transitivo direto, e o se como objeto direto. Vou deixar aqui para você, na descrição do vídeo, um outro vídeo falando, aliás, 2 vídeos falando sobre a estrutura sintática, bem detalhadamente, 2 lives que a gente fez falando sobre isso, caso você queira relembrar ou rever de uma maneira diferente a estrutura sintática como um todo, tudo bem? Vão ficar algumas brechas aqui nesse vídeo, nesses pontos da explicação, mas vou deixar outro aqui embaixo para suprir essas brechas, tranquilo? Aqui vamos falar exatamente só da posição do reflexivo. Mesma coisa acontece se fosse um reflexivo recíproco. Os dois se abraçaram. Os dois abraçaram a si mesmos. Vamos ver assim, né? Eles abraçaram eles mesmos. Então, abraçar alguém, um verbo transitivo direto, e o se, como reflexivo recíproco, ocupa o espaço do objeto direto. Então, para você ver a função sintática de um pronome reflexivo, na verdade, veja como que ele entra na estrutura da sentença. E quando eu falo em reflexivo, eu estou usando aqui, por enquanto, só o se como exemplo, mas não vamos inventar a regra onde não tem. Tá? Não é porque eu coloquei 2 exemplos aqui com o se como reflexivo, que daí o cara às vezes já pensa, então só o se pode ser reflexivo? Claro que não. Pode ser um eu comigo mesmo também. Quando me vi em seus olhos, descobri o que havia em sua alma. Quando me vi em seus olhos, eu vi quem? Eu vi eu mesmo. Então esse me também é reflexivo. Eu comigo mesmo. Eu vi eu mesmo. Verbo ver, transitivo direto. Se fosse eu vi você, você seria objeto direto, certo? Mas eu vi eu. Só que daí eu não uso o eu como objeto, eu uso o pronome oblíquo, já que os pronomes retos ocupam a função do sujeito e os pronomes oblíquos as outras funções, grosso modo falando. Tudo bem? Quando eu me vi, o me é o objeto direto. Eu vi eu. Imagina, eu vi você, você é o objeto direto. Eu vi eu.
eu objeto direto. Só que daí eu coloco me no lugar desse eu. Então qualquer pronome vai exercer a função sintática do termo que ele substitui. Isso vale para qualquer pronome, demonstrativo, relativo, que seja. Os reflexivos não funcionam de outra maneira, seja qual for o reflexivo, ok? Também não quero dizer que o pronome reflexivo seja só objeto direto. Vai prestando atenção nisso. Eu começo só com o C, então só o C é reflexivo? Não. O me também pode ser, o T também pode ser. Aí eu dou 3 exemplos com o pronome reflexivo sendo objeto direto e o cara já pensa, então o pronome reflexivo só pode ser objeto direto. Não também, sabe? Não é porque é assim em 3 sentenças que é assim sempre. Dá uma olhada aí, ó. O orgulhoso arroga-se as virtudes imaginadas das autoridades, força, direitos, sabedoria, inculpabilidade. Um trecho aí do Gestalt Terapia do Frederick Perls, também conhecido como Fritz Perls, um dos pais da PNL. Bom, o que a gente tem aí? Verbo arrogar, certo? Então alguém arroga algo a alguém. Como que a gente vai ter essa construção? O orgulhoso arroga as virtudes imaginadas das autoridades a si mesmo. Ele arroga, ele atribui a si mesmo essas virtudes. Então, o a si mesmo, a quem ele está atribuindo, arrogando essas virtudes, o a si mesmo é o objeto indireto. Só que eu não coloquei o a si mesmo, eu coloquei um se. Poderia colocar um a si mesmo? Poderia. Mas ele colocou aí no texto um se, beleza. Então, esse se aí, no contexto, ocupou o espaço de um objeto indireto. É pronome reflexivo, é o pronome pessoal oblíquo, ok, com valor reflexivo. Ele arroga a si mesmo, beleza? Na estrutura sintática, pelo verbo, é que aí ele está ocupando o espaço do objeto indireto, porque eu estou olhando para o verbo. Tá entendendo isso? Então nada é sempre. Cada estrutura é uma estrutura diferente. Então, numa análise sintática dessa sentença, a gente teria isso: verbo arrogar, verbo transitivo direto e indireto, orgulhoso sujeito, as virtudes imaginadas, o objeto direto, e a quem ele arroga? A si mesmo, o se, objeto indireto. Só por curiosidade, força, direitos, sabedoria e culpabilidade seriam o aposto enumerativo. Se quiser, vou deixar também para você aqui na descrição do vídeo um vídeo falando sobre os tipos de aposto que temos, todos eles, inclusive circunstancial, enfim. Vou deixar para você aqui na descrição do vídeo. Só não vou explicar agora para não fugir do foco aqui desse vídeo, que é falar da função do pronome relativo, ok? Bom, dá uma olhada aí, ó. Todas as noites eu me vejo sair deste corpo e vagar sem rumo, procurando um meio de retornar. Cara, aí a gente vai ter uma construção interessante e vale a pena a gente se atentar para ela. Todas as noites eu me vejo sair deste corpo. Então o que a gente vai ter? Imagina isso. Eu vejo eu sair. Ok? Então aí a gente vai ter uma oração objetiva direta. Quem seria o objeto direto? O que exatamente que eu vejo? Não sou só o eu, como por exemplo, eu vi eu em seus olhos. Eu me vi em seus olhos. O objeto seria só um eu. Coloco entre aspas porque ninguém vai falar eu vi eu. O me que ocupa essa função. Aí o objeto do verbo ver é eu sair. O que eu vi? Eu vi eu sair. Então, o eu aí, ele ocupa o espaço sintático de sujeito do verbo sair. Quem está saindo? Imagine isso. O próprio eu, ok? Então, o que eu vou ter? Esse me sendo uma reflexividade, aqui eu vejo eu mesmo, mas ele ocupa o espaço sintático de sujeito do verbo sair. Em vez de colocar o eu coloco o me. Poderia colocar, desde que com hífen, eu vejo-me sair, poderia, ou eu me vejo sair. A posição do pronome oblíquo não interfere na função sintática dele, ok? Então a gente vai ter aí um me como sujeito. Sujeito não do verbo ver, o verbo ver é o eu. Sujeito do verbo sair, maravilha? Sendo que daí o objeto direto, vamos dizer, do verbo ver seria o eu sair. Eu vejo me sair. Então, me sair é que seria o objeto direto, a oração objetiva direta, efetivamente. E o eu é sujeito do verbo sair. Ficou claro? Então, essa construção com 2 verbos, assim, a gente pode ter sim o pronome reflexivo funcionando como sujeito de um outro verbo. É uma construção detalhada que, para chegar a ela, a gente vai trabalhar com orações subordinadas, chegar a reduzir e tudo mais.
Não vou explicar tudo isso aqui, senão esse vídeo vai ficar com 2 horas, né? Mas eu vou deixar para você também um pouco falando sobre orações subordinadas aqui também. Eu vou deixar as lives de sintaxe, vou deixar o vídeo de aposto e vou deixar um vídeo de orações subordinadas, substantivas para você aqui na descrição do vídeo, tá? Todos os vídeos relativos a isso aqui que a gente está falando, ok? Focando no relativo, no reflexivo, que é o nosso foco. Já vimos então como objeto direto, já vimos como objeto indireto, já vimos como sujeito. Agora dá uma olhada aí, ó. Não acreditando no que via, bateu-se na cara 3 vezes. Continuava vendo. Bateu-se na cara. Olha esse C, cara. Ele bateu na cara de quem? Bateu na cara dele mesmo. Poderia falar, bateu na cara do irmão. Bateu na cara do primo. Bateu na cara do tio. Não, ele bateu na cara dele mesmo. Na própria cara. Então imagine esse sentido. Ele bateu na cara dele. Sendo assim, esse dele é um objeto, um adjunto adnominal de cara, certo? Adjunto adnominal. Só que em vez de eu colocar ele bateu na cara dele, ou ele bateu na sua cara, ou ele bateu na própria cara, como adjunto adnominal, usar outros recursos como adjunto, ele colocou o pronome reflexivo se. Bateu se na cara. Ele se bateu na cara, ele bateu se na cara. Esse se ocupando esse valor de posse do substantivo, ou seja, na adjunta adnominal. Assim como outros pronomes oblíquos podem também exercer esse valor de posse, um lhe, por exemplo, pode exercer esse valor de posse sendo adjunto. O se, como reflexivo, com esse valor de posse também. Até um me poderia, eu bati-me na cara. O me seria o mesmo sentido. Tudo bem? Então eu vou ter também se como adjunto adnominal, ele tendo esse valor de posse. Então, vimos o que é pronome reflexivo, o que é reflexivo recíproco. Beleza. Aí, esses caras, na estrutura sintática, funcionando como objeto direto, como objeto indireto, como sujeito e como adjunto adnominal. Espero ter deixado claro esse ponto da sintaxe para você. Vou deixar então os vídeos para você continuar aprendendo por aqui. Muito obrigado pela presença e te espero no próximo vídeo.